Agora a gente vai estudar um pouco a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tudo que a gente está vivendo aqui é por causa da palavra de Deus. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui para escutar Deus falar com você. Eu sei que Deus falou de diversas formas. Deus usa o ambiente para falar conosco. O ambiente fala muito do que está no nosso coração, né? Então, um ambiente sem barreiras, sem paradigmas, sem preconceitos, onde a gente tem uma liberdade de sermos realmente quem nós somos. Não deveria ser sempre assim na casa do papai? Não deveria ser sempre assim a casa do papai? Um ambiente onde há espaço, onde há liberdade, onde há amor, transparência, restauração, às vezes um choro, às vezes uma risada meio fora de hora, mas quando você está na casa do seu pai e você tem acesso ao coração do seu pai, você não tem barreiras. Quando esse pai é alguém que você pode sentar no colo dele, pode sentar aos pés e receber um afago. Quem experimentou a figura de um pai assim, sabe como é importante entrar num lugar e estar desarmado. Estar num lugar onde você não tem que fingir ser uma pessoa que você não é. Mas você tem que ser realmente o que o Senhor chamou para você ser aqui na terra. Eu acho que a gente tenta em diversos lugares tentar ser o que a gente não é. A gente no emprego tenta bater metas, tenta passar que é um ótimo profissional o tempo todo, alguém que é apto, né, na faculdade, na escola, mas aqui é a casa do Pai. Aqui é um lugar onde precisamos conhecer a sogra difícil, o chefe problemático, a limitação. A igreja de Coríntios era uma igreja transparente. A igreja primitiva não era uma igreja cheia de pompas, de barreiras. Eu acho que o homem foi criando e a gente foi aceitando. E cada vez mais esse lugar do colo de papai se tornou um lugar distante, um sacerdócio imponente que trazia distância. Mas o véu foi rasgado. E a maior alegria do pai é o véu ser rasgado e você ter um livre acesso ao pai. A Bíblia diz em Hebreus: chegamos com confiança ao trono da graça do Pai, para acharmos socorro em momento oportuno. Como é bom se achegar com confiança ao trono da graça do Pai. Como é que você chega para alguém que você ama e confia? Você chega cheio de dedo para pedir alguma coisa ou você chega com confiança? Está comendo um saco de batata, você põe a mão na batata ali, divide, não é? Essa liberdade que você tem, Deus quer que você tenha essa liberdade com Ele. Deus quer que tenhamos esse acesso a Ele, sem barreiras, sem muros, sem medos. Quando você recebeu toda uma carga que se afastou da presença de Deus, você recebeu a carga da religião. Mas nós precisamos voltar e receber a carga do poder de Deus. Porque na carga do poder de Deus você tem acesso à presença dEle. E não um posicionamento e uma estrutura onde você fica distante dele. As pessoas não podem ser curadas, não podem ser abraçadas, não podem ser quem são, não podem contar suas dores, não podem contar suas lutas, porque elas acham que assim elas não serão aceitas. E aí nós mantemos uma farsa dentro da igreja, mantemos uma máscara dentro da igreja, sendo que não somos para agradar a que mal conhecemos. E aí o que acontece? Um relacionamento distante, um relacionamento longe, um relacionamento sem o toque, sem cura, sem transformação. Então eu creio que a igreja que vai subir é uma igreja livre, uma igreja poderosa, uma igreja que ri, uma igreja que chora, uma igreja que tem curas, uma igreja que tem espaço para sermos verdadeiramente quem o Pai nos chamou para ser. O grande recado de Paulo na carta de Coríntios foi contemplando a glória do Senhor. Como se contempla a glória do Senhor? Primeira coisa, sem máscaras, com o rosto desvendado. Sem máscaras. Então, com o rosto desvendados, contemplamos a glória do Senhor. E somos transformados segundo essa imagem. Então, no Jardim do Éden havia muita liberdade. E Jesus veio para restaurar o que foi perdido no Jardim do Éden. Eu gosto muito do filme Ressurreição, porque fala de um Jesus com os discípulos sentado na mesa, brincando, jogando água em Pedro, pescando, debulhando ali aquelas espigas de milho, juntos naquele Shabá.
Em diversos momentos, esse é o verdadeiro Jesus. Se a gente for realmente sem paradigmas, ler a Bíblia, a gente vê um Jesus que se envolve, um Jesus que fala sério com Pedro, mas um Jesus que se compadece de Marta e Maria, um Jesus que sai no meio de todos para buscar uma mulher adúltera e que olha para Zaqueu e diz: hoje mesmo eu estarei contigo na tua casa, eu quero pousar na tua casa hoje. Ele era um grande desviador de verbas, não é? Hoje seria um desses do Lava Jato. E Jesus, passando pelo Lava Jato de Brasília, disse para um deles: olha, eu vou estar na sua mansão hoje, vou andar lá na sua lancha. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo isso que você pegou, na verdade é o grande vazio que você tem de mim no seu coração. Então, nesse reino que eu vim implantar nessa terra, cabe sim os colarinhos brancos de Lava Jato, mas cabe também aquela mulher que acabou de ser pega no motel, estava adulterando um bom homem, um marido muito bom, cuidadoso, amoroso, mas ela, apesar de tudo que recebeu desse homem, ela o trai. E nós, qualquer um de nós, daríamos as costas para essa mulher, mas Jesus encontrou um espaço para dizer a essa mulher que foi pega hoje saindo do motel, o marido está chorando na ponta da calçada, dizendo: eu não acredito que você fez isso comigo, e todos já estão do lado do marido, mas Jesus afasta um pouco cada um e chega junto dela e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Há um espaço para esse Jesus, sabe? Esse Jesus tão vivo, tão real, que está junto dessa mulher adúltera, está junto do colarinho branco, está junto de Marta e Maria. Ele está disposto a aparecer com um de nós, para que sejamos um dia como Ele é. Ele está disposto a se parecer com Zaqueus, está disposto a se parecer com a mulher de hemorragia de sangue, está disposto a se parecer com cada um das nossas indiciocrasias, das nossas tolices que a gente faz ao longo da nossa vida, para que um dia a gente olhe para Ele e seja como Ele é. Esse é o Jesus da Bíblia, o Jesus do reino dele, que Ele veio fundar aqui na terra. Esse é o verdadeiro Jesus, não aquele que está pregado num madeiro, imóvel, sem relacionamento. Jesus olha para a sua dor, Jesus ainda se compadece do seu choro, mesmo quando você errou e sabe que errou, e sabe que não teria razão nenhuma. Ele chega com afago e se faz presente, porque Ele tem um coração de misericórdia pelas nossas tolices, como homem e mulher. Ele senta nas misérias humanas. Quando Ele senta na minha miséria e na sua miséria, sabe o que Ele faz para aliviar um pouco toda a dor das nossas misérias que nós causamos a nós mesmos e aos que nos cercam? Ele chama isso das misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Ele coloca a sua misericórdia na nossa miséria. Esse é o verdadeiro Jesus, não um Jesus que mais parece um guru de alta ajuda hoje em dia. O Jesus que tem pregado hoje, e é uma pena que temos roubado a glória de Jesus, porque o Jesus que se prega muito hoje é um Jesus de alta ajuda. Ele mais parece um psicólogo, ele mais parece um guru, ele mais parece alguém que vai lhe aconselhar e que vai tornar a sua vida aceitável. Mas Jesus não é nada disso. Jesus é uma revolução na nossa história. Jesus é uma revolução em nossa vida. Jesus é a revolução em nossos valores. Jesus é a revolução no que temos, no que guardamos e no que jogamos fora. Jesus está nas nossas gavetas, Jesus está nas nossas mesas, Jesus está no deitar e no levantar. Jesus não dá para entrar na nossa vida e ser só um ponto, Ele é tudo. Ele nos envolve completamente. Enquanto Jesus não for seu tudo, você ainda nunca o experimentou. Você ainda está namorando, ainda está nas preliminares, mas ainda não houve um casamento. Porque Jesus, quando entra, a dor, ela não te incomoda como te incomodava. Há uma relação com a dor tão diferente, porque quando Jesus entra em nossa vida, como Ele já esteve e sentiu toda a dor do mundo sobre Ele, em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si, sobre Ele, todas as nossas dores. Imagine as dores do mundo todo, todas as nossas enfermidades, o câncer, o HIV, gente, a pressão alta, o vômito, a diarreia, a febre amarela. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele pega toda a estrutura, e toda dor, e toda enfermidade, e ele leva, para que você experimente uma vida diferente aqui na terra. E nós estamos ficando tão bons em religião, nós estamos ficando tão treinados em sermos membros de igreja, estamos ficando tão excepcionais em pertencer à membresia de algumas placas, denominações da família 61, que esquecemos um relacionamento pessoal. Às vezes nós conseguimos ter um relacionamento com o pastor, com os irmãos que sentam do meu lado, com o pessoal que eu saio para comer pizza, com o pessoal que eu tenho amizade, mas e o meu relacionamento com Jesus? Esse Cristo verdadeiro, esse Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o homem, Jesus, o último Adão. Na verdade, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele, porque não adianta eu saber todos os preceitos, saber todos os versículos, eu não tiver uma intimidade com Ele. Na verdade, não era para você saber dos preceitos, dos dogmas e das doutrinas, era para você saber sobre Ele. É tudo sobre Ele. Esse relacionamento é sobre Ele, é Ele que nos transforma, que nos envolve, Ele nos quebra e nos faz de novo. Eu estava pensando nesse vaso, e eu estava me lembrando daquela palavra que está lá em Jeremias 18, quando o Senhor diz que Ele pega o vaso e Ele quebra esse vaso e Ele faz de novo. Então a gente olhar para esse vaso hoje aqui quebrado, a gente olhar para essa estrutura aqui, e a gente saber que nós servimos a um Deus, que muitas vezes a nossa vida está assim. Quando a gente chega para Ele, muitas vezes são tantos cacos, são tantas coisas que deram errado, são tantas situações, são os anos, os meses, são os avós, os pais, os irmãos, a faculdade, as falências, as perdas, as dores, os divórcios, tantas limitações, mas Ele pega essa vida desestruturada, morta em pedaços, e Ele faz uma nova vida. Ele pode fazer isso em todo o tempo. Ele não podia fazer isso no passado, Ele pode fazer isso hoje e agora. Ele pega os nossos cacos, Ele refaz, Ele nos desfaz. Não nos desfaz por prazer de nos desfazer, mas Ele nos desfaz pelo prazer de fazer tudo novo. Ele sabe que a gente não aguentaria levar a nossa vida velha. Ele sabe que nós não suportaríamos uma vida velha. E Ele faz uma nova vida. Por isso que andar com Jesus é andar em novidade de vida. É andar com a novidade que Ele pode fazer. Olha, é tão sério essas coisas, gente, que a gente vê o povo no Egito, e eles eram muito pobres, eles eram escravos, eles não tinham nada, gente. Eles estavam sendo tratados muito mal. Eles tinham que catar a palha, tinham que queimar o tijolo, tinham que carregar pedras. Eles eram escravos. Você, por mais que seja difícil, você hoje tem uma liberdade de sair, tem uma liberdade de tomar água de coco, comer uma pipoca. Mas sabe quando você perde toda a sua liberdade de ir e vir? Que a única liberdade que você tem é receber chicotada. Então aquelas pessoas não tinham saída, mas de uma hora para outra, num só dia, Deus pegou toda a riqueza do Egito e deu para esse povo. Num único dia. Deus faz assim com as nossas vidas. Tem um checkmate de Deus na nossa história. Mas para a gente viver o que Deus tem para nós, a gente tem que pertencer a um lugar. Deixa eu tentar te explicar isso rapidamente. Quando você está aqui hoje, você pode ouvir que vai ter o bistrô da família 61, que vai ter o imersão, que o testemunho de Juliana, o louvor. Você participou de várias coisas aqui porque você está aqui. Para você pertencer a um determinado lugar, você sabe que você vai receber o que aquele lugar tem para lhe dar. Quando você vai na sua casa, se você chegar hoje em casa e tiver um pavê de doce de leite na geladeira, e você é da família, provavelmente você vai poder provar desse pavê, não é verdade? Se na sua casa tem um sofá confortável, você vai usufruir desse sofá. Talvez tenha uma rede, você usufrui tudo que tem na sua casa, você pode usar, não é?
Porque pertence à sua família. Então você dispõe de uma garagem, ou dispõe de uma cama, de um colchão, mas você dispõe, porque você pertence a um lugar. E quando você pertence a um lugar, você tem direito que aquele lugar... A empresa que tem Jesus como dono vai ter que ser restaurada. A casa que tem Jesus como dono vai ser curada. A família que tem Jesus como cabeça vai ser restaurada. O problema é quando as coisas são nossas. Quando elas são deles, tem poder para se manifestar. O grande problema é o que eu guardo para mim, não é o que eu dou para ele. O grande problema é que ele não pode fazer nada com o que é meu, mas ele pode fazer qualquer coisa com o que eu dei para ele. Deus não pode fazer nada com as minhas coisas, porque elas são minhas. Deus não pode pagar a taxa do carro atrasada. Deus não pode pagar o financiamento atrasado. Deus não pode pagar a parcela do condomínio atrasado. Deus não pode levantar a empresa que está para quebrar. Mas Deus pode levantar e fazer qualquer coisa quando é dele. O problema está em quem é o dono. Quem é o dono? Seu coração quebrou, ele é o dono, ele conserta. Tem alguém enfermo, ele é o dono, ele é o médico dos médicos e aparece como médico dos médicos. O Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tixkeniu, o Jeová que opera, basta chamar ele pelo nome, que ele vem fazer, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa cura, ele é o nosso provedor. Ele faz o que diz que é dele e o que ele pode fazer. O dono financia. Quem não é dono não pode financiar nada. Quem tem o poder de financiar? O dono. Ele pode financiar em quantas vezes ele quiser para vender. O dono financia. Por falar nisso, o dono daqui, viu? Sabe por que a crise vem? Porque a crise é a angústia de tomar uma decisão para ser transformada em alguma situação que você não aguenta mais viver ela. Toda crise tem embutido uma decisão. Toda decisão tem embutido uma dor. E toda dor está embutida a maturidade de vencer uma estrutura até então não vencida. Jesus sentiu uma dor terrível no jardim do Getsêmani. Ele tinha uma dor. Ele estava com dor. Por que ele estava com dor? Porque ele estava próximo a decidir. Ele estava muito próximo a uma decisão. E quando ele tomou a decisão, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele toma a decisão com dor, para ter uma maturidade de que chegou o tempo dele, de consumar o que o pai mandou ele fazer. Quando a criança está para nascer, a mãe vai ter dor. E a criança, ela também vem arrastando e abrindo tudo com dor. Sabe por quê? Porque chegou o tempo dela nascer. Eu acompanhei algumas pessoas que eu amo muito, amava, e essas pessoas partiram para a eternidade com muita dor. E eu um dia perguntei: Senhor, eu não entendo, porque essa aqui era uma tia que era um vaso, profeta, da Assembleia de Deus, esposa de um pastor que é meu tio, e ela foi para a eternidade debaixo de muita dor. Câncer, você sabe que câncer dói. E o final estava doendo muito. E eu disse: por que ela está sofrendo tanto? Porque ela foi uma profeta tua, uma mulher de honra, uma líder de ministério de oração, aquela esposa de pastores que cuidam da igreja, abriu frente de trabalho aqui no sertão, cuidou de 36 igrejas da Assembleia de Deus, e ela está indo com muita dor, minha tia. E o Senhor falou: a dor é a preparação que eu estou permitindo para ela não se apegar mais à terra e desejar ir para a eternidade. Toda dor é um lugar de maturidade, de crise, para você desenvolver e sair do lugar que você está para o lugar que Deus tem para você. Não relacione isso com pecado, relacione isso com transição para viver o propósito de Deus. A transição de Cristo era: está doendo, afasta de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Essa maturidade fez ele dizer depois: está consumado. A maturidade da criança que vai vir à luz, a maturidade daquele que vai para a eternidade. As transições têm dores, e essas dores existenciais é o preparo de você entrar num lugar novo que Deus tem para você. E toda decisão, ela tem a dor. Você casa, tem coisa mais linda que casar uma filha, mas vai sentir a dor do primeiro mês? A cama vazia, a toalha que você erra e põe no quarto,
O perfume que você compra e depois lembra que ela não está mais em casa. Os bichinhos de pelúcia em cima da cama e um armário vazio. No dia do casamento é tudo lindo, maravilhoso, fotos, beijinhos, mas depois a cama vazia fala. Depois o lugar do armário sem roupas pendurada clama. E o casamento é um dos momentos mais lindos na vida de uma moça e de uma mãe. É um dos relacionamentos mais lindos. Ela libera a filha para se tornar a mulher que ela criou a filha para ser. Mas esse momento tem a dor crucial. Tem a dor da separação. Tem a dor da saudade. Nós não queremos sentir transições. No primeiro passo da dor, nós abandonamos as decisões. E voltamos atrás. Por isso que ficamos na cruz e nunca implantamos o reino. Por isso que nos escondemos atrás de uma salvação, uma libertação e uma cura. E jamais vamos para o passo seguinte, que é a implantação do reino. Porque implantar um reino tem lá as suas dores. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha a autoridade que o reino tem, a autoridade de passar por todas as cidades e povoados, de ensinar, a unção de transformar. O que é que o mundo precisa? De discipuladores de nações. O mundo precisa de discipuladores de nações que vão ensinar, e nós só podemos discipular as nações e ensinar se nós estamos imbuídos do chamado de implantar o reino. Para de implantar o seu reinozinho, porque um dia o Senhor vai te cobrar os talentos que Ele te deu. Para de implantar o teu reinozinho pessoal. Para de aumentar os teus trocadozinhos na poupança. Para de querer salvação e cura só para os seus filhos. O primeiro passo depois de sermos restaurados e curados é passar a servir aos outros e não mais a si mesmo. Uma vez que demos nossa vida para Jesus, eu morri, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo quer implantar o reino. Se Cristo vive verdadeiramente em ti, por que tu implantas o teu reino e não o reino dele? Por que tu te preocupa mais com as tuas coisas do que com as coisas dele? Tu não sabes que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Que outras coisas? A tua faculdade, a tua família, a tua esposa, o teu marido. Por que estamos aqui pregando? Porque não havia nenhum problema na minha vida? Por que estaria hoje pregando aqui? Porque tudo iria muito bem? Por que estaria pregando eu hoje aqui? Porque eu não tinha luta? Não, porque eu deixei as minhas lutas para cuidar do reino dele, e ele veio nas minhas lutas. A gente sempre acha que implantar o reino é deixar de fazer o trabalho que ele nos capacitou para fazer. A gente sempre acha que implantar o reino é a gente deixar tudo e se trancar dentro de 4 paredes da igreja. Queridos, há sempre um chamado e um dom específico para cada pessoa. Se você me perguntar se eu gostaria de estar trancado em 4 paredes, dá uma olhada para o meu temperamento e vê se eu nasci para 4 paredes. Mas a gente tem que estar onde a gente é mais útil, onde a gente pode implantar o reino. E isso não impede de estar sempre fora das 4 paredes implantando o reino. Aonde você está implantando o reino hoje na sua vida? Você acha que implantar o reino é vir num culto semanal? Me perdoe, você está correndo risco. Você acha que implantar o reino é dar o dízimo? Cuidado. Você acha que implantar o reino é tratar bem as pessoas? Você acha que implantar o reino é dar um pouco de dinheiro para os pobres? Cuidado, sua vida corre risco hoje mesmo.
Hoje mesmo, se possível, volte para casa, desligue as suas redes sociais, se aprofunde no seu quarto, ponha a sua cabeça entre os joelhos e busque de Deus a vontade que Ele tem para a sua vida. Busque em Deus o que você vai precisar fazer nos próximos dias, meses e talvez até esse ano, para verdadeiramente você começar a viver o reino de Deus e não uma religião. A maioria de nós estamos tão acostumados com um bom comportamento, uma boa meta, que nos acostumamos com a missão sombra. O ruim da missão sombra é um dia você descobrir que o tempo todo aquilo era sombra, não era você. Já vi criancinhas assustadas com a sombra no chão, porque elas acham que aquela sombra é ela. E eu vejo muitos adultos com a missão sombra acontecendo. Enquanto está fazendo algum sucesso, está bem. Graças a Deus que Deus nos acorda às vezes com algumas quedas, alguns fracassos. Então esses fracassos não seriam tão ruins e nem desnecessários, uma vez que nos acordou para vivermos realmente a nossa missão e não a missão sombra. Porque já pensou você passar uma vida inteira e ser sua missão sombra? Paulo precisou cair do cavalo, precisou ficar cego para poder acordar. Pedro precisou descobrir a missão de sombra dele numa fogueira, quando ele negou Jesus e chamou alguns palavrões. Mas outros não tiveram tanta sorte. Judas nunca acordou da sua missão sombra, nem Sansão e nem Saul. Desenvolveram a vida inteira uma missão sombra e terminaram seus dias. Estão hoje sendo relatados não como heróis, mas como aqueles que só cumpriram dias na terra, mas não cumpriram a implantação do reino. Onde está a sua missão sombra? O que é que você faz hoje, que não é o que Deus mandou, mas é o que lhe agrada? Você sabia que pastores podem ter missão sombra? Às vezes nos enganamos tanto atrás de um púlpito, pregando a palavra, que achamos que é isso que Deus nos chamou. E passamos a vida toda fazendo isso, quando Deus às vezes quer mudar tudo. Quando Deus quer transformar tudo, não é porque você está fazendo alguma coisa dentro da igreja que você está fazendo o que Deus quer. Às vezes você está fazendo alguma coisa dentro da igreja que Deus nunca mandou você fazer. Não é porque você faz alguma coisa gospel, não é porque você tem um comportamento bom, que você é bonzinho, não mata, não rouba, não aborta, não rouba de dinheiro de ninguém, não chama palavrão, que você é aceito. Não são essas credenciais para entrar no reino, é arrependei-vos. A maioria dos cristãos tem um estilo de vida medíocre. Não tem poder, não tem salvação, oram pelas pessoas e nada acontece. Suas vidas parecem um ioiô emocional, um ioiô financeiro, um ioiô em diversas áreas. O casamento de vez em quando está bom, outro dia está ruim. O dinheiro de vez em quando entra, outra vez sai. A sua vida simplesmente é uma missão sombra. Não implanta o reino. Comprar uma religião, comprar uma paz, que não é uma paz de espírito, mas é uma paz de consciência, de deitar a cabeça no travesseiro e no final do dia saber que fez alguma coisa certa e por isso vai ser aprovado. Mas um dia você vai descobrir que vai arder no inferno. Porque não se arrependeram. Porque nunca deram espaço para viver verdadeiramente o reino de Deus. O reino de Deus é uma nação. É por isso que nós não somos simplesmente pessoas que estamos participando de uma membresia. Nós somos cidadãos, nós somos herdeiros, nós somos sacerdotes, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos um povo que não pertencemos a essa terra, estamos aqui na terra para implantar um reino. A sua missão aqui na terra é implantar o reino de Deus. A gente hoje nas igrejas não deve falar do inferno. Não, aliás, em lugar nenhum seria muito bom falar do inferno, porque falar do livro de Apocalipse e falar do inferno dá problema. Algumas pessoas vão se levantar, vai ficar incomodado, vai ter uma dor de barriga, uma dor de garganta, um mal-estar, e não vão se sentir muito bem. Então a gente não toca no assunto como se a coisa não acontecesse. Mas o pior é que mesmo que a gente não toque no assunto, algumas coisas vão acontecer. E eu aprendi que a gente não deve calar os assuntos que a gente deve falar. Porque a gente tem uma tendência, não toca no assunto para a criança não ficar traumatizada. Não toca no assunto para não dar problema. Não toca no assunto, então a gente fica uma pessoa manipulada, que não pode falar nada para manter uma falsa paz. Quando na verdade tudo deveria ser aberto, falado, resolvido para que a gente possa andar em total liberdade. Eu nunca tive problema com nenhum dos meus filhos dizendo que o inferno existia.
Hoje em dia as pessoas não querem dizer para os filhos que o inferno existe. Bem, se não existe, eu não preciso me preocupar com o que não existe. Vamos voltar aqui, amados. Então, muitas vezes, a igreja não está manifestando o reino. Nós precisamos manifestar o reino de Deus. Não é só a graça de ter sido salvo, é a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Mateus 5, 1. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, assentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começava a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, pois deles é o reino dos céus. Me diz uma coisa, será que a tua empresa poderia colocar isso no quadro dela? Será que a gente poderia colocar isso como um contrato nas empresas, nas famílias, nos casamentos, nos filhos, nas escolas, nas faculdades? Será que essa verdade poderia ser implantada nos lugares? Ou isso a gente guarda para a igreja e a gente usa uma outra metodologia lá fora? Será que na carreira de sucesso de algum homem e de alguma mulher, um médico, um advogado, um empresário essa noite, ele estaria muito feliz em sendo pobre? Muito feliz em chorar? Muito feliz em ser humilde? Muito feliz em ter fome de justiça? Muito feliz em ser misericordioso? Muito feliz em ser puro de coração, pacificador? Porque tem algumas coisas daqui que não combinam muito com a carreira de sucesso para o mundo. Porque tem algumas coisas aqui que se você for, vão te chamar de otário. Então, na verdade, a gente está vivendo uma religião e não um reino de Deus. É a maior prova que a gente é membro e não cidadão do reino. Porque a Bíblia diz que nós não somos dessa terra. Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Por quê? Porque a nossa cultura não é aqui da terra, é do céu. Mas cada dia mais os crentes parecem com a cultura da terra e não parecem com a cultura de onde vieram. Esse é o problema de mandar nossos filhos estudar fora. Porque muitas vezes, quando eles não sabem a cultura da sua casa, eles pegam a cultura de onde vão. Porque muitas vezes, quem ficou mais tempo com nossos filhos foi a babá, a televisão. E quando eles vão embora, eles não sabem quem era a mãe, como a mãe pensava, o que a mãe cozinhava, o que a mãe fazia. Então eles vão pegar qualquer coisa, porque quem não tem nada pega qualquer coisa. Mas quando a gente tem uma cultura do céu, a gente não troca aquilo que a gente tem do alto pelo aquilo que a gente tem embaixo. Por muito tempo eu preguei nessa igreja e disse que a gente tinha que ser como Davi. Eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro foi do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas nessa estação a gente não vai olhar só para o céu, não. A gente vai subir para o nível do céu. Chega de olhar para o alto. Chegou o tempo de subir mais alto. Chega do tempo que a gente falou da cruz que é salvação, mas a gente precisa também de uma cruz que é implantação de reino. Porque Jesus, quando veio para a cruz, não só foi para salvar. Porque se fosse para salvar, ele tinha pego todo mundo, botado numa nave bem grande e tinha levado. Ele veio para você implantar o reino dele aqui nessa terra. Ele veio para você pegar a cultura do céu, de onde você veio, de onde Cristo é, e implantar. Ele veio para você colonizar a terra. Os valores que estão aqui dos bem-aventuranças são os valores que a gente vê que são os valores do reino e que a gente precisa implantar. Em casa nossos filhos chegam apanhados, a gente volta e lá e bata. Alguém te roubou, vai lá e processe. Você saiu pobre de alguma situação, não foi de Deus, que é de Deus você sai rico. Bem, esses são os valores do mundo. Brigou, adulterou, separe. Trabalhe muitas horas, construa um patrimônio,
faça isso, faça aquilo. Metodologia, padrão, Babilônia. Tão pouco poder, tão pouco reino. Quando Jesus pregava o reino, os milagres aconteciam. Jesus saía pregando o reino de cidade em cidade e não havia preocupação de Jesus pedir um milagre. Sabe por quê? Porque quando o reino está sendo implantado, o milagre vem. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Aquela velha história. Para de tentar trazer alguém de sucesso. Quando as pessoas quiserem vir, amém. A casa está aberta. Mas a gente não precisa trazer ninguém aqui de sucesso. Aliás, a gente só precisa sempre todo culto trazer Jesus aqui. O desafio não é quem a gente vai trazer esse ano. O desafio é saber se Jesus vai querer ficar aqui esse ano todo. O desafio não é trazer alguém que vai trazer 3.000 pessoas para cá. O desafio é a presença de Jesus que vai mudar 3 pessoas. Jesus não precisa de 3.000. Jesus não precisa. Ele invadiu a terra com 12 e ainda um traiu. Ele espalhou esse evangelho com 12. Quantos nós somos aqui? Quantos nós somos assistindo? Pare de querer achar que o padrão do reino dos céus é muita gente. Pare de achar os números. O último que contou foi Davi. E ele teve que comprar a terra de Araúna porque o negócio não ficou bom. E diz que Davi não pôde ir para Gibeon, porque lá tinha um anjo com a espada desembainhada, e esperando Davi chegar lá, para pegar Davi, porque ele tinha contado o povo. Davi teve que comprar a terra de Araúna, oferecer um sacrifício ao Senhor, e disse, eu não posso ir para Gibeon, eu vou erguer um altar aqui em Araúna, e vou comprar essa terra, para oferecer aqui, para acalmar a ira do Senhor. E Deus o perdoou, e a terra de Araúna hoje é onde o templo está lá. Quer dizer, a terra então é do judeu mesmo, viu? Porque foi Davi que comprou, pagou por ela. Está na Bíblia. E tinha um anjo com a espada lá. Números para Deus termina assim, um anjo com a espada levantada. Números para Deus, a preocupação de acumular, crescer, quantos tem, quantos eu vou ter, o que eu vou ter no final da minha vida, o que eu estou fazendo agora. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca primeiro o quê? Qual é a primeira coisa que você tem que buscar? Você não diz ao seu filho, você tem que estudar para ser alguém. Sabe por quê, querido? Porque seu filho é alguém desde o ventre materno. Seu filho não é alguém quando se forma. Seu filho não é alguém quando ganha o primeiro salário. Seu filho é alguém quando Deus o gerou no seu ventre. Seu filho não precisa de medalhas para dizer que é alguém. Seu filho não precisa ser o melhor da turma para dizer que é alguém. Seu filho não precisa ser o que tem mais articulação na língua para dizer que é alguém. Porque Deus continua usando o gago, o coxo, o aleijado para dizer que é a glória dele que faz e não o homem. Isso é a mentalidade do reino. Então para, em nome de Jesus, de botar pressão nas crianças. Vamos parar com essa mentalidade grega de competição. Essa coisa de dar medalha, a Olimpíada é grego. O melhor tirou a medalha. Não, com Jesus todo mundo corre. Corra como vai alcançar a coroa. Mas todos correm e alcançam a coroa. É o estilo da corrida que determina o seu valor e não a medalha que você vence. É o estilo como você está correndo para implantar o reino, para alargar a cultura do reino. Quando você vai para algum lugar colonizar, você coloniza um lugar. Você está no Brasil. Vamos supor que hoje fosse tempo de colonizar ainda algum lugar. Você ia colonizar alguma terra. Essa terra ia parecer com que terra? Com o Brasil. Lá ia ter tapioca, pamonha, feijoada, rede. Por quê? Porque o Brasil estava colonizando. Então, amados, a terra tem que se parecer com o céu, porque está cheio de colonizadores na terra. A terra não é só a gente dizer que 2017 vai realinhar o céu com a terra. É os colonizadores da terra se levantarem e implantar o reino dos céus na terra.
Porque quando Jesus ensinou a orar, Jesus disse no final: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você chama o reino de Deus para a terra quando você ora. Você chama o reino de Deus para a sua família quando você ora. Você chama o reino de Deus para a sua empresa quando você ora. Você chama o reino de Deus na saúde quando você ora. Você chama o reino de Deus nas finanças quando você ora. Não é o tanto que você tem, é o reino estar presente que transforma o que você tem. Porque quando tinha poucos pães e poucos peixes, o reino de Deus se manifestou. E o que foi que aconteceu? Teve, deu, abençoou e sobrou. Quando Pedro estava pescando, a noite tinha sido puxada, não tinha pescado nada naquela noite. O reino de Deus subiu no barco e disse: vamos pescar. E eles disseram: reino de Deus, pescamos a noite toda e não alcançamos nada. Não é mais hora de pescar. Pescar de noite, você sabe que é a melhor hora de pescar. Já estava amanhecendo e o reino de Deus diz que era hora de pescar. Não era hora de pescar. O lugar que lançou a rede não era o melhor lugar de jogar. E quando lançou a rede veio com tantos peixes que a rede começou a romper. Quando o reino de Deus entra, você não tem base, não tem prioridade, não tem estatísticas, não tem nada a favor de você. Mas o reino de Deus, quando se manifesta, tem abundância. O que mudou aquela pesca naquela noite não foi o lugar, não foi o tipo do barco, porque tudo era a mesma coisa, mas foi o reino de Deus se manifestar. E quando o reino se manifestou, Pedro disse: afasta de mim, porque eu sou pecador. Jesus não disse nada a Pedro naquela noite. Jesus não disse a Pedro: Pedro, tu és o pecador. Não, o reino de Deus, quando se manifesta, gera arrependimento do pecado. Ninguém precisa dizer que você está em pecado. Os religiosos precisam acusar: homossexual, adúltera, ladrão. Esses são os religiosos. Mas quando o reino de Deus passa, as pessoas procuram e se arrependem, porque viram a glória de Deus no reino de Deus. Tem poder de Deus no reino. Aí a glória se manifesta. Então vida se converte. Há multiplicação, há abundância. Por quê? Porque o reino de Deus é o reino do céu se manifestando na terra. Então a gente precisa, amados, parar de correr atrás do nosso reino e implantar o reino de Deus. Aguenta aí que eu estou terminando. Mateus 7:21. A gente vai ser bem rapidinho agora aí. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é, Senhor, que entra no reino dos céus então? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem entra no reino não é o que diz Senhor, Senhor, mas é o que está disposto a fazer a vontade do Pai. Jesus disse: eu vejo meu Pai fazer e eu faço como meu Pai faz. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O reino de Deus é implantado quando a gente faz o que a gente faz, quando vê o que Jesus está fazendo. Jesus perdoa? Perdoe. Jesus abraça? Abraça. Jesus buscava a órfã e a viúva, vá buscar. Faça o que Jesus faz e não ficar dizendo Senhor, Senhor. Por quê? Porque quem dizia Senhor, Senhor eram os religiosos. Mas os cidadãos do céu que implantam o reino, eles fazem a vontade do Pai. Qual é a recompensa do reino? Lucas 18:29. Essa é a recompensa. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, não terá nessa vida 100 vezes mais. Qual é a proporção? Você deixará de receber na presente era, nesse tempo, nessa estação, muitas vezes mais na era futura, a vida eterna. Em algumas traduções diz 100 vezes mais. Qual é a recompensa? A recompensa é que tudo que você deixar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas Cristo fará.
Eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra, Nathalie era pequena, era um bebê de 1 semana. Irmãos diziam, você não vai ter tempo para ela. A menina hoje ama estar dentro da casa do Senhor. Se eu tivesse criado ela nos hotéis, nos shoppings, nas lojas, nos aniversários das amiguinhas, nas festinhas, aonde Nathalizinha estaria? Deixamos tudo para implantar o reino. E é o que acontece. Os filhos vêm para o reino também. Deixe tudo pelo reino, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Deixe. Não é largar, não é descuidar. É botar debaixo do braço e levar. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ao crescer não se dirá dele: ah, mãe, eu não quero ir para a igreja não. Então, amor, não vai ver televisão, não vai ter celular, não vai ter biscoito, não vai ter bolo, não vai passear no final de semana. Você quer ir para onde, amor? Para a igreja, mãe. Um dia eu tentei deixar a Nathalie com febre de 40 graus em casa. Se você não vai para a igreja, você está com amidalite. Você não vai. Ela tinha os 3 anos. Ela olhou para mim, gente, eu não me esqueço, a menina era uma pirralha. E ela disse que doente tinha que ir para a igreja e não ficar em casa. Quase 40 graus de febre, as amígdalas pareciam 2 laranjas. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque mesmo que você tente desviar, ela não deixa mais você desviar ela. Marcos, não, eu vou pular esse. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está satisfeito do jeito que está? Não, eu estou frequentando uma igreja lá, eu estou indo. É necessário um novo nascimento. Se arrepender da antiga vida. Mas eu não fiz nada demais. Eu não preciso disso. Todos nós temos que nos arrepender. A Bíblia diz: todos em toda parte se arrependam. É necessário arrependei-vos para ver o reino dos céus. É necessário um arrependimento se você quer entrar no reino. Por melhor que você tenha sido, por mais bonzinho que você acha, se você não nascer de novo, você não vê o reino dos céus. É uma vida nova. Quem nasce de novo, o que é que começa? Começa tudo novo. É uma nova vida. Às vezes o orgulho e a prepotência não deixa a gente nascer de novo. Solte sua velha vida. Solte sua antiga vida. Às vezes a gente tem 30 anos de igreja, nunca nasceu de novo. Nicodemos foi o que fez essa pergunta a Jesus. Ele era um doutor da lei. Ele conhecia a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Ele conhecia a Bíblia mais do que qualquer homem do nosso século. Mas ele teve que nascer de novo para ver o reino. Não é o tanto que você conhece, é o tanto que você tem intimidade. Você pode conhecer tudo de uma pessoa e não ter intimidade com ela. Quer saber? Eu conheci inúmeras pessoas que sabem tudo de Elvis Presley. Ah, eu sei o dia que Elvis Presley nasceu. Ah, eu sei o dia que ele casou. Eu sei a casa dele, eu sei a cidade, eu sei o nome do pai e da mãe. Você conversa com a pessoa, parece que a pessoa é amiga dele, assim. Trocaram figurinha. Vamos supor, alguém que está vivo, né? Jogador de futebol, né? Ah, eu conheço tudo desse jogador, eu sei onde ele mora, sei quando começou, sei quantos gols fez. Vem cá, mas esse jogador conhece você? Não. Relacionamento unilateral, platônico. Tem que conhecer as duas partes. Tem que ter intimidade, relacionamento. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter relacionamento. Tem gente que conhece muito da Bíblia, conhece tudo de Jesus, mas nunca teve um relacionamento profundo com Ele. E Jesus está procurando não pessoas que Ele conheçam, Ele está procurando pessoas que tenham intimidade com Ele. E essas sim. Terminando aqui. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Está lá em Romanos. A gente sabe agora que o reino de Deus não é comida e bebida, não é o que você adquire, não é o que você ajunta na terra, não é o que você acumula, mas o reino de Deus é paz, alegria e poder no Espírito Santo.
E Lucas 17, do 20 ao 23, para a gente encerrar. Lucas 17, 20 a 23. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é determinado avivamento, não é determinada pessoa que você vai se encontrar. O reino de Deus não é um livro, não é um congresso que você vai participar. O reino de Deus já está dentro de você. O reino de Deus está entre nós. Pare de procurar o reino de Deus nos lugares longes. Pare de procurar o reino de Deus na utopia. Pare de procurar o reino de Deus. O reino de Deus é simples. Você olha uma criança e você dá alimento a essa criança e fala de Jesus com ela. É você parar a rua e atravessar alguém. O reino de Deus é numa fila de banco. O reino de Deus é o colega da faculdade. O reino de Deus é os coleguinhas do seu filho que você leva para casa e expõe o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente que você lança. Está até aqui em Marcos 4, 23. Eu disse que não ia passar, mas tem algo que é tão poderoso essa palavra. É um que eu não coloquei. Fala sobre a gente espalhar. Seus discípulos chegará o tempo em que vocês... Não, acho que é Marcos. Tem algo aqui que fala muito poderoso. É você espalhar a sua semente. É você estar na sua vida cotidiana, implantando esse reino. É uma chave. É uma chave que você acessa a manifestação do céu na sua vida. Talvez a gente tenha tentado viver de diversas formas. Está em Marcos 4, 26. A gente tem tentado dizer, mas olha aqui. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. O que é? Está lançando as sementes amanhã. Lance as sementes no estacionamento. Lance outras sementes no almoço da família. Lance as sementes no elevador. Lance as sementes onde você está. Você não tem que deixar a sua vida. Você não tem que se tornar um pastor. Você não tem que se tornar uma pessoa que trabalha dentro da igreja. Lance o reino onde você está. Lance a semente. Está lançando noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina ou cresce. Embora ele não saiba como. Mesmo quando você está descansando, o ano de 2017 é o ano do descanso. A semente que você lançou vai frutificar. O que você está lançando hoje pelo reino. Talvez você lutou até hoje para ganhar dinheiro e nunca conseguiu. Talvez você lutou até hoje para restaurar o casamento e não conseguiu. Talvez você lutou até hoje pela salvação de alguém que você não conseguiu. Eu quero convidar você essa noite para sair da cruz e entrar no reino. Venha o teu reino. Venha o reino dos céus agora sobre essa terra. Venha o reino dos céus sobre as vidas, as das famílias aqui da família 61. Comece a lançar sua semente e vá dormir. Comece a lançar a semente do reino. E as coisas do reino vai se manifestar. O poder do reino vai se manifestar na sua vida. O poder do reino vai se manifestar. Jesus andava de cidade em cidade, pregando o evangelho, as boas novas do reino. E ali muitos milagres aconteciam. O que falta hoje para a gente como igreja, o que está faltando hoje para nós como cristãos, é implantar esse reino. É implantar esse reino com autoridade. Sair do lugar do medo. Não ter mais medo de governar a terra. Não ter mais medo de dominar a terra que o Senhor entregou. Talvez a sua mente hoje esteja passando tantas coisas. Esteja passando tantas decisões que você vai precisar tomar. Mas uma coisa só é suficiente. Uma só. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. A partir de hoje, continue lançando suas sementes.
aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade para implantar o reino, discipular as nações, implantar na terra. Deus deu a terra para os filhos dos homens. Esse lugar que você ocupa foi Deus que lhe deu. Você tem uma legalidade para atuar onde você está. E você é cidadão do céu. E você pode trazer o céu para a terra. Você pode trazer o céu para a sua casa, o céu para a sua vida, o céu para o seu casamento, o céu para as suas finanças. Vamos parar de sermos roubados. Quero convidar vocês para ficarem de pé.